roubando o povo para poder enriquecer. Mais do que isso, Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Então você pode imaginar uma cidade muito bem desenvolvida, com muito comércio, muito dinheiro acontecendo dentro daquela cidade, vários cobradores de impostos, e havia um líder. Qual é o nome dele? Zaqueu, o puro. Um contraste acontecendo. Ele era um homem rico, ele tinha outra característica, né? Ele tinha uma estatura baixa. E Zaqueu foi vivendo a sua vida dessa maneira. Um homem rico, um homem odiado pelas pessoas, porque eu fico imaginando, quando os publicanos estavam ali cobrando dinheiro e os impostos cada vez mais altos, para o publicano ficar um pouco melhor na história, ele dizia assim: não, isso aí vem de cima, isso aí você tem que falar com o chefe. Isso aí é a ordem do Zaqueu. As pessoas centralizavam o seu ódio, a sua raiva, o seu desprezo, tudo aquilo que era de ruim, eles centralizavam em Zaqueu. Mas embora Zaqueu tenha esse estereótipo de uma pessoa má, de um corrupto, de um traidor, de um indivíduo mal intencionado, eu queria apresentar para você nessa noite um outro Zaqueu. Um Zaqueu diferente desse que aparece para a gente na Bíblia. Eu quero lembrar para você que Zaqueu, ele era quase um anão, muito pequeno. E você já pode imaginar o tamanho do sofrimento que Zaqueu viveu desde a sua meninice. Desprezado, humilhado. Quantas vezes riram de Zaqueu? Quantas vezes ele foi deixado de lado nos esportes, nas brincadeiras? Quantas vezes ele não foi aceito pelo grupo? Quantas vezes esse menino chorou sozinho quando era pequeno? Talvez exatamente por ele não ter uma compleição física positiva, imponente, ele desenvolveu a sua habilidade política de negociar, de conversar, de dialogar, até para se livrar de algumas situações. Sabe, o mundo hoje é um grande tirano para todos nós. O mundo apresenta para você e para mim um padrão de beleza e nos obriga a vivermos dentro dele. E quando um adolescente não consegue se enquadrar no padrão de beleza que o mundo determina, sofre. São bilhões e bilhões de dólares gastos em beleza todos os anos, em cosméticos, em cirurgias plásticas. Você sabe do que eu estou dizendo. Nós queremos usar a roupa que todo mundo está usando, porque se eu usar uma roupa que ninguém mais usa, eu não serei aceito. Eu tenho que me portar e eu tenho que aparentar de uma forma tal que as pessoas me aceitem. Agora o problema é quando a pessoa não consegue se aceitar, quando ela não consegue ter uma autoestima positiva. E eu quero dizer nessa noite para você que Jesus conhece você. Ele sabe o quanto você sofreu como um dia Zaqueu sofreu, porque talvez você não contemple o padrão de beleza de uma sociedade má, corrupta, que não tem a menor compaixão de nenhuma pessoa. O Senhor Jesus entende a tua dor. Ele conhece o teu sofrimento, como conheceu o sofrimento daquele menino que cresceu sendo desprezado por causa da sua baixa estatura. E sabe, depois que Zaqueu se tornou um publicano, ele foi crescendo dentro da sua carreira profissional e ele passou a ser odiado. Ele passou a ser odiado pelas pessoas. Quando Zaqueu saía do seu círculo social, do seu pequeno grupo de amigos que também eram publicanos, quando ele saía na rua, ele era alvo de ódio, de palavras ferinas. As pessoas viravam o rosto para Zaqueu. Ninguém queria saber de Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa sozinha. Era uma pessoa isolada, odiada e sozinha. Eu não conheço você, eu não sei quem é você, eu não sei o que você tem passado, mas se em algum momento você se sentiu sozinho, abandonado, desprezado, ou mesmo odiado por pessoas que talvez você até ame, talvez por um erro que você cometeu, ou de maneira inocente, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus conhece tua dor, porque Ele também se sentiu sozinho, porque Ele também foi odiado, porque Ele também foi desprezado. Por isso Ele conhece a dor do mais miserável ser humano, porque Ele foi alvo de todos os sentimentos ruins que um ser humano pode ser alvo de outras pessoas.
E no meio daquele ódio, no meio daquela situação, em toda aquela situação, na solidão de Zaqueu, acontece uma coisa: a projeção. Porque as pessoas, além de odiarem Zaqueu, elas odiavam também a família de Zaqueu. A sua esposa, os seus filhos recebiam o mesmo preconceito, as mesmas lutas que ele passava. O preconceito era externado para os filhos de Zaqueu. Zaqueu tinha medo do futuro, porque ele não sabia se em algum momento alguém iria assassiná-lo, se alguém iria fazer mal a alguma pessoa da sua família, alguém que ele gostasse. Zaqueu vivia com medo. Zaqueu era rico, Zaqueu era odiado, Zaqueu tinha preconceito de todas as pessoas contra ele. Ele não se aceitava. Quando ele olhava no espelho da época, de prata ou de aço, quando ele olhava para aquilo, ele não se aceitava, vivia o seu inferno como pessoa, sofria, tinha tudo que o dinheiro podia comprar naquela época, mas ele não era feliz, porque ele tinha medo, ele era sozinho, ele era odiado, a sua família tinha problemas, e ele tinha um tremendo sentimento de culpa dentro do coração, porque ele sabia que ele era um traidor, ele sabia que ele era um ladrão, ele sabia que ele era um corrupto, ele sabia que ele extorquia e roubava de famílias que não tinham o que comer. Então o sentimento de culpa atormentava. Eu não sei se hoje eu estou pregando para alguém aqui que vive atormentado por um sentimento de culpa, porque em algum momento errou, porque em algum momento falhou, porque em algum momento traiu, porque se sente sujo diante de Deus e sujo diante da sua própria família. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus entende você. Ele sabe quem é você. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus construiu você. Não existe célula no teu corpo que o Senhor Jesus não conheça. Não existe fio de cabelo na sua cabeça que o Senhor Jesus não saiba. Por isso Ele entende os seus sentimentos. Ele viu você sendo formado no ventre de sua mãe. Quando você deu os seus primeiros passinhos e começou a sorrir, tentando correr, Deus presenciou essa cena. Você nunca derramou uma única lágrima sem que o Senhor Jesus observasse e visse a tua dor e o teu sofrimento. Talvez alguém aqui hoje, em qualquer lugar do Brasil, se sinta sozinho, talvez porque o namorado terminou, e porque ninguém consegue entender a dor de uma garota de 14 anos, que para todos nós adultos é apenas um namorico, mas para ela é o fim da vida dela. E ninguém mais consegue entender, porque para nós é apenas um sentimento de uma adolescente infanto-juvenil. Mas Deus entende a dor de uma criança de 14 anos que sofre, como entende também a dor da separação de uma mulher que viveu uma vida casada com um homem e depois da meia-idade descobriu que simplesmente o homem resolveu ir embora. Deus conhece o sofrimento daquela esposa que não separa do marido porque não tem condições financeiras de se manter. Deus entende a dor de uma mulher que se casou para ser feliz e descobriu logo depois do casamento que nunca seria feliz, e vive uma vida de amizade com o marido, mas não era aquilo que ela gostaria de viver. Jesus entende a solidão daquele que traiu a namorada e errou e foi descoberto e sofre com o sentimento de culpa. Deus entende aquele que se sente isolado das pessoas porque ele não tem o físico que deveria ter, ou que as pessoas pensam que ele deveria ter, que não conseguem praticar o esporte que as pessoas gostariam que ele praticasse, e ele sofre sozinho, chorando, e na casa dele ele pensa: eu não tenho amigos. Jesus entende essa pessoa, e esse era Zaqueu. E Zaqueu, no meio da sua dor, no meio da sua vida confusa, cheio de dinheiro, mas vazio dentro do coração, Zaqueu ouve que Jesus, que vinha de uma cidade insignificante chamada Nazaré, estava passando por Jericó, e o coração dele se encheu de alegria, se encheu de esperança, porque até então na vida dele, todos os olhares eram de desprezo, eram de dor, de angústia. Ele não era feliz, ele não conseguia proteger sua família, tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Esse é Zaqueu, fisicamente inferior, moralmente inferior, pequeno em pensamento, em estatura, mas ele ouve falar de um homem que entre os seus discípulos tem Mateus, que era um publicano. E o coração dele se encheu de esperança. Ele descobriu que esse homem amava as prostitutas, e que ele não apedrejava, e não matava, e não condenava pessoas maltrapilhas.
Ele descobriu que esse homem que vem dessa cidade insignificante, esse homem de Nazaré, o nazareno, ele deixava que as crianças viessem perto dele, e ele abraçava e beijava as crianças, ele permitia que os leprosos o tocassem, ele se importava com o cego na beira do caminho, e ele então pensou: eu preciso olhar para Jesus, eu preciso enxergar esse Jesus pelo menos uma vez. E ele saiu correndo da sua casa, ele se esqueceu do status, da sua posição social, e ele sai correndo pelas ruas de Jericó, e ele descobre onde Jesus está, porque uma multidão o cerca, e ele tenta achar espaço no meio da multidão, mas ele sempre foi franzino, sempre foi fraco, frágil, e como não tinha alternativa, ele era pequeno, a multidão o impedia. Ele pensou: eu não posso, nada pode me impedir de eu ter acesso, porque eu preciso olhar para o Nazareno, eu preciso olhar para o Senhor Jesus, eu necessito olhar para Ele. E aí então sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele acha uma árvore, um sicômoro, e ele sobe nessa árvore. Eu não sei quantas pessoas tinham nessa árvore, mas eu sei que ele subiu na árvore, e quando ele sobe na árvore, ele espera a multidão, e os olhos de Zaqueu começam a ficar atentos, procurando um Jesus que ele não conhece. E agora pergunta: por que esperar e amar alguém que a gente não conhece? Por que sair de casa correndo pelas ruas, lutar com uma multidão, subir numa árvore para se encontrar com alguém que você nem sabe quem é? Porque era a única esperança de Zaqueu, era um encontro com Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você essa noite: não importa quem você seja, não importa a religião que você tenha, não importa que igreja você frequente, a única saída para a sua casa, para a sua solidão, para o seu sentimento de culpa, para os seus problemas financeiros, é Jesus Cristo entrar na sua casa. E Zaqueu, de alguma maneira sensitiva, de alguma maneira espiritual, ele sentiu isso no coração, e ele subiu procurando com os olhos desvendar naquela multidão quem era Jesus. E embora a multidão apertasse Jesus, ele não sabia, será que está no centro, na ponta, num canto ou no outro? Ele pega e descobre que Jesus resolve parar. É a única vez que Jesus para na sua caminhada. Jesus está caminhando por Jericó, as pessoas estão tocando nele, sendo curadas, a multidão aperta, os discípulos tentam proteger Jesus, mas chega um momento onde Jesus para. Toda a multidão para, e Jesus faz o que ninguém imagina. Jesus olha para cima, e quando todos olham para cima, sabem quem eles encontram? O odiado, o desprezado, o miserável Zaqueu. E sabe o que todos aqui estão pensando que Jesus vai fazer? Eles estão pensando: agora sim, agora Jesus vai desmascarar esse homem, esse traidor, esse ladrão, esse indivíduo roubou da minha família, roubou da minha casa, e agora Jesus vai desmascará-lo. Mas sabe o que Jesus faz? Jesus chama Zaqueu pelo nome. Pelo nome. Era a primeira vez de Jesus em Jericó, e ele chama Zaqueu pelo nome. Sabe por quê? Porque ele conhece o teu nome, ele sabe onde você mora, ele sabe todas as tuas lutas. Nunca um dia da sua vida passou desapercebido para Jesus, porque você é único, porque Ele escolheu nos fazer únicos. Não importa quem você seja, rico ou pobre, preto ou branco, não importa se você é gordo ou magro, alto ou baixo, não importa se as pessoas amam você ou odeiam você, Jesus sabe quem é você. Você nunca pensou sem que Jesus entendesse os teus sentimentos, sejam eles bons ou ruins. E sabem o que Jesus faz? Ele faz um chamado pessoal, Zaqueu. Depois, um chamado urgente. Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu poderia ter ficado na árvore, né? Ele poderia ter recuado, o lado pecador de Zaqueu poderia ter recuado, ele poderia ter dito assim: não vou descer. Não, peraí. Ele diz: desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Ele poderia dizer: não, opa, na minha casa não. Eu já tenho problemas demais na minha casa, essa multidão toda vai para lá. É melhor não ir. Senhor, resolve o meu problema aqui. Jesus poderia ter resolvido o problema de Zaqueu debaixo do sicômoro. Mas Jesus disse: eu quero ir na tua casa. Sabe por quê? Porque Jesus queria restaurar a família de Zaqueu.
como Jesus quer restaurar a tua. Você entende que Jesus não pode salvar você sem salvar tua família? Entende que Jesus não pode salvar o Gabriel sem salvar vocês? Ele quer salvar todos nós. E por isso ele disse: me convém ir na sua casa, desce depressa, Zaqueu. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, seguindo a ordem do mestre, e o coração dele estava cheio de alegria. E aí então ele foi.